Em seu segundo levantamento sobre a safra de grãos no Brasil, a Conab continua otimista. Porém, especialistas estão preocupados com a safra na região do Mato Piba. Essa semana, conversamos com o consultor de mercado da Mapito Agro, José Gabriel, que lembrou que a falta de chuvas tende a diminuir a produção nessa região. Veja a reportagem. A segunda estimativa da Conab para a safra de grãos aponta para um volume de produção de 354,8 milhões de toneladas no ciclo 2025-2026. O número permanece praticamente estável em relação ao primeiro levantamento, divulgado há um mês, quando a projeção era de 354,7 milhões de toneladas. Na comparação com a safra anterior, a estimativa representa crescimento de 0,8%. E os números estão muito próximos daquilo do primeiro levantamento, onde continua sendo estimado um aumento de produção na faixa de 0,82% em termos de produção global do país, onde nós devemos chegar a 354,8 milhões de toneladas na produção geral. O levantamento indica incremento de 3,6% na área de soja a ser semeada no Brasil, totalizando 49,1 milhões de hectares, com produção estimada em 177,6 milhões de toneladas, alta de 3,6% em relação ao ciclo passado. O plantio segue dentro da média dos últimos 5 anos, porém atrasado quando se compara com o percentual registrado em período semelhante da temporada anterior, com destaque para Goiás e Minas Gerais, onde não foram registrados índices de chuvas satisfatórios. A Conab tem estipulado um aumento de 6%, saindo de 1,424 pulando para 1,522, mas nós entendemos que aqui, a gente já falou no mês passado, o nosso prognóstico estaria ao redor de 1,5 milhão de hectares Maranhão todo. Devido às consequências climáticas, esse número tende provavelmente a diminuir um pouco. A gente já está sentindo, em função dos atrasos das chuvas, talvez nós tenhamos uma redução no plantio da soja sendo substituído pelo milho. O Maranhão, um dos principais produtores do Mato Piba, semeou pouco mais de 35% da sua área, que representa mais de 1,5 milhão de hectares, bem inferior ao semeado no mesmo período do ciclo passado, quando nessa época já havia semeado mais de 65% da área. É um número que hoje ele está deixando um pouco de dificuldade de você levantar bem, porque as chuvas estão sendo muito chuvas em mangas, muito esparsas. Então nós devemos estar com um plantio aí ao redor de 35% da área. De acordo com o especialista, as preocupações aumentam porque já são mais de 13% de replantio da área. Infelizmente nós vamos ter uma área grande. Esse replantio nós estamos estimando hoje ao redor de 13% a 15%. E claro que se cair alguma chuva ou outra, esse número pode mudar, mas mais ou menos isso aí, uns 13% de replante na soja. A produção de milho em 2025-2026, somada às 3 safras, está estimada em 138,8 milhões de toneladas, representando redução de 1,6% em relação ao ciclo anterior. Na primeira safra, a área cultivada deve crescer 7,1%, com produção prevista de 25,9 milhões de toneladas. O plantio do primeiro ciclo do cereal já atingiu 47,7% da área. Então a área ela deve aumentar da primeira safra e a segunda safra deve diminuir. Nós tínhamos um número de 600 mil hectares, hoje dá para falar 500 e possivelmente uma redução maior ainda. Porque normalmente toda a soja que é plantada agora, ela vira safrinha. E como nós estamos num percentual de área não tão grande plantado, então isso também vai diminuir a área de safrinha. Vai depender muito do clima para frente. No Maranhão, os números devem se manter de acordo com esse segundo levantamento, porém com algumas ressalvas. Com o atraso das chuvas, as áreas de primeira safra se mantêm em 200 mil hectares e a segunda safra com redução. Mas hoje a realidade é essa, as chuvas estão atrasando, atrasou a soja, consequentemente vai diminuir a área de milho safrinha, vai diminuir sem sombra de dúvida, pode aumentar um pouco a área de milho na primeira safra.
Segundo o consultor, essa redução na área da safrinha dará lugar ao sorgo, que sairá de 80 mil hectares para mais de 100 mil hectares no estado. Sorgo vem porque hoje também existe um comércio firme, né, e existe um mercado comprador. Então ele abre uma janela, isso é muito bom, que é mais uma opção que o produtor vai ter lá na frente, o sorgo. No caso do arroz, a estimativa da Conab é de uma produção de 11,3 milhões de toneladas, redução em relação à safra anterior, influenciada pela menor área cultivada. Há um prognóstico também, há uma perspectiva, os números já levantados, de que deve ter uma redução de 7,9% no plantio do arroz. Consequentemente, nós vamos ter uma produção menor, no caso do arroz. Para o feijão, é esperada uma colheita somada às 3 safras de 3,1 milhões de toneladas, volume semelhante ao obtido no ciclo passado. A primeira safra da leguminosa deve totalizar 841,9 milhões de hectares, com expectativa de produção de 977,9 mil toneladas. O feijão, ele praticamente é a mesma área. Ele vem sendo consolidado ao longo dos anos e, de novo, o prognóstico para o próximo ano é mais ou menos repetir a mesma área, ficando numa produção aí ao redor de 3 milhões e 200 mil toneladas de produção de feijão. Já a cultura do algodão, a área plantada está estimada em 2,137 milhões de hectares, o que representa alta de 2,4%. Já a produção é calculada em 4,027 milhões de toneladas, queda de 1,2%. A expectativa de menor produção está atrelada à expectativa de redução de produtividade. A semeadura da safra 25-26 se iniciou em São Paulo e deve se intensificar entre os meses de dezembro e fevereiro, com destaque para Mato Grosso e consequente Bahia e Maranhão. De novo, o algodão vem se sobressaindo e uma expectativa grande para o futuro, né, de aumento de área dessa cultura também aqui no Maranhão. O consultor ressaltou ainda que os números e projeções da safra possam ser alterados a depender das precipitações pluviométricas, o que, de certa forma, tem deixado os produtores preocupados, haja vista os elevados custos de produção. Isso realmente vai ser um problema bastante grande, né, para os produtores e com reflexo na economia do estado, da cidade e do país, principalmente da nossa região. Então, uma situação que preocupa muito hoje e estamos numa torcida grande aí para que as chuvas voltem ao normal e possa dar uma safra boa ainda.